Aristeu Aguiar, entra burro e sai gambá. Aristeu Aguiar, entra burro e sai gambá. Mentira, não entrava burro e nem saía gambá. O que eu estou querendo dizer? Era escola. Aristeu, escola estadual de ensino médio, Aristeu Aguiar, lá da cidade aonde eu nasci, de Alé, Espírito Santo. A mamãe, mais uma vez, vai falar sobre o mesmo tema, a mesma coisa. Porque muitos alunos voltaram, né? Muitas crianças, professores, crianças, eles não têm 20, 25, 30, não tem. De repente, professor, você já tem 25, 30, 40 anos de idade e ainda continua lecionando. Pois é, meus queridos professores, as crianças retornaram à escola. Elas foram para aprender. Umas estão começando no primeiro ano primário. O que essa mãe daqui está querendo dizer? Eu gostaria imensamente, meus queridos professores, professor de biologia, de geografia, ciência, química, matemática, história, educação artística, educação física, química. O SPB não existe, né? Não existe mais. Pois é, esses professores de literatura, né? Hoje em dia tem até psicologia, eu acho, né? No ensino médio, legal isso, né? De inglês, espanhol. Ai, como é bom, é muito bom ter professores dessas matérias. Eu estou querendo dizer, professores queridos, eu sei que vocês muitas vezes estão indo com TPM, muitas vezes vocês estão indo chateados, brigaram com o namorado, ou então com o marido, ou o teu filho, ou a tua filha está doente, ou o teu filho não estuda numa escola estadual, de repente está estudando numa escola particular, né? Aí você está indo para dentro de sala ensinar a matéria que você escolheu para lecionar. Não existe professor de marcação, não existe mesmo, não tem nenhuma faculdade, nenhuma universidade que tenha essa formação. Professor que elege um aluno. Simplesmente você chega na sala de aula, olhou para a Aparecida, para a Mônica, para o Carlos, para o Roberto, olhou para ele e não foi com a cara dele e falou: esse vai ser a minha marcação. E você simplesmente marca. E outra coisa, professor de ciência, de química, física, biologia, português, matemática. O seu dever como professor é ensinar essas matérias. Ah, eles que se danem. Não, eles não têm que se danar. Vou falar uma coisa com você, meus queridos professores. Sou formada? Sou. Posso dar aula? Posso. É a matéria que todos acham que é a mais difícil. Uma vez, uma professora minha, eu sou formada em matemática, uma vez uma professora minha falou assim: Cláudia, o professor de matemática, ele se acha um Deus,
porque as crianças têm medo. Eu falei, que isso? É a matéria mais fácil. Sim, Cláudia, é a matéria mais fácil, porque 1 e 1 foi 2 antes de Cristo e vai continuar sendo 2 até depois que o professor não lecionar mais. Ah, vai. Então, assim, eu estou pedindo aos professores, vão para a sala de aula ensinar a matéria em que vocês se formaram. Para com isso. Está chateada com alguma coisa? Não elejam aluno para ferrar eles. Não eleja, professor. Não eleja. Ah, o aluno não tem capacidade de me acompanhar. Faça ele ter. Ensine a ele a te acompanhar. Mostra a ele que você se formou nisto para passar para eles o quanto você ama essa matéria e quer que eles aprendam. Sim, você quer passar o seu conhecimento para essas crianças, porque são crianças. Eles não têm a idade de vocês, não têm mesmo. São crianças de 13, 14, 6, 7, 8 anos de idade. Eles não têm a sua maturidade, eles não têm o seu conhecimento. Você está indo para dentro de uma sala de aula passar esse conhecimento para eles. Sim, eu estou aborrecida? Sim, essa mãe daqui está muito aborrecida mesmo, porque uma mãe veio para mim de novo falar que a filha dela está morrendo de medo de um único professor, porque esse professor, ele se chama professor de marcação, não professor de matemática. Ela se acha incapaz de aprender o que esse professor vai ensinar. Então, assim, professor, não seja. Olhe para você e olhe para a criança do teu lado, da tua frente. Olha para ela e fala: eu já tive a tua idade, não tenha medo. Se você não conseguir, nós duas juntos vamos tentar fazer com que você aprenda aquilo que eu sei. Porque você sabe, professor, e quer passar para eles o que você sabe ou não. Ou você está querendo se achar o superior, o Deus. Abaixa sua crista, professor. Abaixa. Olha eles como crianças que um dia você foi. Se você foi uma criança... Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando criança, tá? Eu nunca tive medo de professor. Quando criança, nunca tive medo. Quando adolescente, muito menos. Sim, eu ia, respeitava os professores. Sim, eles se davam o respeito e eles iam para lá para ensinar o que era para ser ensinado. Português, matemática, OSPB, que hoje não existe mais, história. Deixa eu contar uma história minha. Eu sempre tive muita dificuldade em verbo. Muita mesmo. Muita dificuldade em verbos. Eu acho que você falar o português correto, sabe? Eu acho que é um pouco difícil, sabe? Então, assim, em português, eu sou zero. Negação mesmo. Aí a nossa professora, Dona Maria de Lourdes, uma excelente professora, maravilhosa. Ela ia para a nossa sala, para salas que ela era convocada a dar
a matéria português e dava o português. Mas nesse dia, a dona de Maria de Lourdes, ela entrou na sala e falou: gente, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer uma provinha surpresa. Ela falou: eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Eu vou dar, quero ver como vocês estão em conjugação verbal. É, ela falou isso. Quero saber como vocês estão em conjugação verbal. Cara, eu tremi toda. Eu tremi dos pés à cabeça. Eu olhei para ela, assim, na maior cara de pau. Foi. Eu olhei para ela e falei: dona de Lourdes, eu posso colar? Sim, eu falei. Eu falei com a minha professora, porque eu vou ter que colar. Primeiro a senhora chega, vai dar uma prova surpresa. E todas as vezes que a senhora marca uma prova, eu estudo para poder me sair bem. E olha que eu sempre fui aluna de A e B, nunca de C, nunca mesmo. Na minha época era A, B, C e D. Nunca tive um C e um D. Eu tenho o meu boletim para comprovar. Pois bem, ela falou assim: que é isso, Cláudio? Onde se viu uma coisa dessa? Você colar? Eu falei assim: professora, eu não sei. Para começar, a gente não chamava de professora, a gente falava pelo nome da professora. Eu não sei, dona de Lourdes, eu não sei conjugação. Sem estudar, eu não sei. E eu vou falar uma coisa com vocês: eu nunca colei. Nunca colei mesmo. Ah, pois bem, a dona de Lourdes, não, de forma alguma. E eu sempre fui uma aluna que sentava na frente. Eu sempre sentei a mesa do professor era aqui e eu era logo depois da mesa do professor. Ela falou assim: não, você não vai colar. Eu falei: eu vou. Vou sim, vou colar sim. Resumindo, ela entregou as provas. Não, ela não mandou, ela não mimeografou prova nenhuma. Ela falou: pegue uma folha e eu vou colocar no quadro e vocês vão conjugar esses verbos, né? Pretérito perfeito, passado não sei o quê. Eu não sei, admito, não sei. Não tenho vergonha. Conversar, eu tento conversar, colocar os S's, eu tento conversar, falar os pronomes corretos, colocar os verbos no lugar certo, tá? Agora, me dá uma prova para eu fazer, você pode ter certeza, vai ser 0. Ela foi para o quadro e foi colocar os verbos que ela queria. E eu automaticamente peguei o meu caderno, coloquei aqui no meu colo e falei: dona de Lourdes, ele vai ficar aberto? Cara de pau, né? Cara de pau mesmo. Ela falou: fecha esse caderno, Cláudia. Fecha esse caderno. Eu entrei em pânico. Mas sabe o que essa professora fez? Ela ensinou a gente, assim como a professora de matemática, a cantar verbo. Tipo assim, suponhamos, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Assim, ela ensinou. Eu realmente fui bem porque ela agitou a classe toda. Ela agitou a classe toda, tá? Então, assim, ela era uma professora de português. Quando eu fui tentar vestibular para direito, você sabe que quando a primeira prova da faculdade, da universidade, é a de redação. Eu tive uma aula com ela para poder ver se eu ia conseguir. Você sabe que também as provas, né, a primeira redação, elas são sempre escabrosas, são horrorosas, escolhem temas horrorosos. Eu passei, e muito bem. E eu levei a minha prova para a dona de Lourdes corrigir. Eu passei muito bem por causa de um professor atrás de mim que ia para a sala de aula ensinar a matéria chamada português.
Ela não ia para a sala de aula fazer marcação com o aluno. Não ia. Sim, eu estou falando outra vez esse tema, marcação, porque as crianças crianças, sim, adolescentes, sim, elas não têm 20, 25, 30 anos como você, professor, 40 anos como você. Você já não é mais uma criança. Você é um adulto, uma mulher madura, um homem adulto, um homem maduro. Eles são crianças amedrontadas, com medo de não passar numa matéria. Eles estão morrendo de medo, eles estão entrando. Essa mãe veio para mim pedir para eu falar de novo sobre o professor de marcação, professor que elege uma turma porque acha-se superior às crianças. Crianças. Sim, esse vídeo está grande, porque eu estou pedindo aos professores, queridos professores, não marquem, não elejam aluno para marcar, não elejam, vão para a sala de aula ensinar a matéria. Professor, eu não entendi. Você tem que ter o orgulho de falar, você não entendeu? A professora está aqui para tentar te ajudar, para tentar passar aquilo que eu sei. Não deixar uma criança amedrontada e a mãe cheia de medo que a criança venha fazer alguma merda por causa de um professor que se acha um Deus. Então, assim, professores, por favor, venham aqui no meu canal, se inscrevam, tá? E façam seus comentários e falam, eu não vou ser esse professor de marcação, eu vou ser professor de matemática, de biologia, de química. É o que eu peço, professor. Não façam isso com as crianças. Vocês um dia foram e sentaram na carteira para estudar, para entender, para chegar aonde vocês chegaram. Se hoje vocês têm licenciatura, se hoje vocês têm isso, doutorado nisso, doutorado na... Sabe, vocês têm, maravilha, vocês correram atrás, vocês sentaram, assim como essas crianças estão sentadas, esperando que vocês passem para elas isso. Eu vou pedindo a vocês, professores, sejam professores da matéria que você escolheu para lecionar, não professor de marcação. A mãe vai ficando por aqui realmente pedindo a todos vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, dão likes, comentem mesmo, sabe? E peçam aos professores, se inscrevam no meu canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.